hoje pegar de uma forma didática, básica, mais profunda, tá? Me aprofundando, falar realmente para vocês sobre a Torá. Tá? Eu quero, tem muitas coisas para falar sobre a Torá, seja a Torá escrita, seja a Torá escrita, seja a Torá oral. Então a gente vai começar agora, tá? Eu vou tentar especificar de novo, sem cansar, o máximo possível, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente sabe, e, by the way, a gente, na sequência que a gente está lendo na Torá a cada sábado, a cada Shabat, não na semana que vem, não no próximo Shabat, no seguinte a gente vai ler, tá? A famosa revelação divina no Monte Sinai. Tá? E aqui realmente a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: o que aconteceu no Monte Sinai? A gente sabe que no Monte Sinai, o que Deus deu? Deus deu as tábuas da lei, não é verdade? Eu acho que todo mundo conhece isso, né? Se não conhece, tem que ler lá e conhecer, tá? Então Deus lá dá os famosos 10 mandamentos que vocês estão vendo agora na tela, tá? Então é interessante, sabe de curiosidade aqui, vocês estão vendo aqui o desenho aqui que foi feito para vocês, o de cima, vocês estão vendo aqui que as tábuas são quadradas, quer dizer, são retas, tá? Normalmente quando a gente vê isso, né, normalmente é quase como um livro, ele é arredondado em cima, mas não está correto, está correto como está na foto, tá? O contraste faz tudo certinho até nas fotos. Realmente as tábuas da lei eram tábuas que não eram arredondadas, tá? Então, agora eu pergunto, então o que foi dado no Monte Sinai? Muitos de vocês vão me responder, Rabino, no Monte Sinai foi dado a Torá. Ótimo, tá? Mas o que é a Torá? Que Torá foi dada? Foi dado toda a Torá escrita, toda a Torá oral, o que foi dado? Então vamos lá, a gente vai começar com esse ponto muito básico, tá? Então além desses 10 mandamentos que vocês estão vendo aqui, tá? Eu não vou ler eles, os 10 mandamentos acho que são conhecidos por todo mundo, tem muita coisa para estudar sobre os 10 mandamentos, tá? Mas o que aconteceu nesse momento? Então, para começar, eu não vou entrar nos detalhes, mas Deus começou a dar a Torá escrita para Moshe e, consequentemente, de Moshe para o povo. Isso é número 1. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Moshe levou 40 dias subindo até o Monte Sinai, tá? Para quem gosta de Kabbalah, Moshe, ele chegou num nível espiritual muito grande, a ponto que a Torá ela testemunha que Moshe não teve necessidade de comer e de beber durante 40 dias e 40 noites. Deus estava preparando Moshe para o recebimento da Torá. Moshe recebeu naquele momento as tábuas da lei, a gente já falou, a gente vai ver o que mais ele recebeu da Torá escrita, mas ele recebeu também a Torá oral. Moshe naquele momento recebeu a Torá oral. Se eu agora resumo de uma forma muito resumida, vamos falar que ele recebeu todas as leis da Torá com as suas explicações e todo o conhecimento místico da Torá. Ou seja, o que a gente chama de Kabbalah num sentido amplo. Tá bom? Agora, e a Torá escrita? Então aqui tem muita gente que erra, fala, olha, Rabino, Moshe recebeu a Torá escrita, então ele recebeu o que se chama em português de Pentateuco, não é verdade? Ele recebeu os 5 livros, Bereshit, né, que é o Gênesis, Êxodos, Levíticos, etc, etc. Tá, vamos lá, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim, não é isso? Não pode ser isso, tá? Como foi dada a Torá escrita? Então a Torá oral, a gente sabe que ela foi dada oralmente por Deus a Moshe, depois a gente também vai estudar como Moshe transmitiu ela. Mas a Torá escrita, ela não foi dada toda de uma vez, e nem faz sentido falar uma coisa assim. Por quê?
Porque a gente está na saída do Egito. Não é verdade? O povo de Israel saiu do Egito há pouquíssimo tempo. Ótimo. Agora, a gente sabe que vão acontecer muitas coisas nessa jornada do deserto, não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ainda não foi o pecado do bezerro de ouro. Ainda não foi o pecado dos espiões. Eu estou dando 2 exemplos, tá? Então, Moshe recebeu isso na Torá escrita. Se ele tivesse recebido isso na Torá escrita, quer dizer que não tem livre-arbítrio? Quer dizer que Deus já falou, olha, e o povo pecou, só que ainda nem passou esse tempo. Óbvio, você vai falar, mas Deus sabe de tudo. Claro que Deus sabe de tudo, mas nós não sabemos e Deus dá pra gente o livre-arbítrio. Então, a Torá escrita, além desses 10 mandamentos, o que foi dado? Presta muita atenção, esse é um ponto que eu não quero que você se confunda mais. Foi dada desde o Bereshit, desde a criação do mundo, até a entrega da Torá. Até a subida no Har Sinai, no Monte Sinai. Ou seja, o pecado do bezerro de ouro que vem logo depois, ainda não. Então, quando foi dada essa parte, quando Moshe escreveu sobre o pecado dos espiões, quando ele escreveu, então Deus ia ditando para Moshe, enquanto as coisas iam acontecendo, Deus ditava para Moshe e Moshe escrevia palavra por palavra. Então, só para resumir, no Monte Sinai, Deus deu a Torá oral, que a gente já explicou, a gente vai explicar muito mais sobre a Torá oral mais tarde. Deus deu a Torá escrita. Sobre a Torá escrita, além de ter lá dado as tábuas da lei, Deus deu a Moshe toda a história, desde a criação do mundo até aquele momento, a continuação desse momento até o final do último livro, enquanto ia acontecendo, Deus ditava, Moshe escrevia. Deus ditava e Moshe escrevia mais uma vez, palavra por palavra. Não é à toa que Moshe é o maior de todos os profetas. O profeta é uma pessoa que tem um nível tão elevado, o profeta ou profetiza, que tem um nível tão elevado que ele consegue escutar Deus. Moshe foi o maior profeta da história. Ele foi e será. Ou seja, nunca vai haver um profeta maior do que Moshe. Por quê? Porque a profecia de Moshe é a mais importante. É a entrega da Torá. E ela, como a gente acabou de falar, a Torá escrita não foi dada de uma vez só. Tá? Então ela foi dada. Uma curiosidade que é legal são os últimos 8 versículos da Torá. Tá? Que esses últimos 8 versículos, eles relatam a morte de Moshe. E aí pergunta o Talmud, quem escreveu isso? Existem 2 opiniões. Uma opinião que fala que foi Moshe que escreveu com lágrimas nos olhos, falando da sua própria morte. Outra opinião diz que foi Josué, que depois foi o rei que se seguiu a Moshe. Tá? Só isso, então pode ser que tem 8 psukim, 8 versículos que não foi Moshe, mas isso aqui é mais uma prova de que a Torá não foi dada. A Torá escrita toda no Monte Sinai, e sim, ela foi dada e foi dada. Então a primeira parte que a gente tem da Torá escrita são os 5 livros, tá? E a gente entendeu como eles foram transmitidos de Deus a Moshe. Agora, se a gente entra na Torá escrita, então a gente sabe, como você está vendo aqui, que a Torá escrita tem 3 partes: Torá, Neviim, profetas, e Ktuvim, escrituras. Tá? Eu quero rapidamente te explicar qual a diferença entre cada um dessas 3 partes. Tá? A Torá, como eu acabei de falar, ela foi dada de Deus para Moshe. Palavra por palavra. Ou seja, é uma obra totalmente divina. Tá? Então, para quem leu Harry Potter, mas não leu a Torá, tem alguma coisa errada, porque a gente tem um livro que Deus transmitiu para a gente. Uau! É espetacular. Você pode ler a palavra de Deus. Quanta sabedoria tem lá. E é interessante que Deus escreve de uma forma que você vai encontrar sabedoria. Para uma pessoa que estuda há mais de 20 anos esse texto, eu vou falar, eu estudo há mais de 20 anos esse texto, e não tem ano, porque cada ano a gente volta ao estudo de toda a Torá, que eu não tenho novidades.
É impressionante isso, tá? Então, e a minha filha de 5 anos, na mesa de Shabbat, ela também conta o que ela estudou. Tem conteúdo para todo mundo, tá? Então, a primeira coisa é a Torá, não existe mais sagrada do que isso, porque ela é dada diretamente de Deus a Moshe. O segundo nível é o nível dos profetas, dos Neviim, tá? Como nós falamos, os profetas são pessoas muito elevadas que eles conseguem captar as mensagens de Deus. Deixa eu deixar uma coisa rápida para vocês. Nós temos 8 livros de profetas. Pergunta: esses foram todos os profetas que existiram durante a história? Resposta: não. De jeito nenhum, tá? Existiram milhares de profetas e profetisas, tá? Existiram muitos profetas e profetisas, tá? Mas então, por que só tem esses 8 livros de profetas? Porque só entraram no Tanakh, na obra que é chamada Torá escrita, as profecias que são relevantes para todas as gerações, tá? Agora, os profetas vão falar: mas Rabino, a Torá foi dada por Deus a Moshe, é uma profecia, os profetas também, então qual a diferença? Então a gente sabe que a profecia de Moshe, ela não é parecida com a dos outros profetas. A Kabbalah diz que Moshe, para começar, o Maimônides diz que Moshe era o único que conseguia profetizar acordado, todos os outros dormindo. A Kabbalah diz que a distância entre Moshe e Deus, ela é comparado a um conceito cabalístico, aspaklaria meira, que seria hoje em dia como um vidro não fosco, não embaçado. É um vidro que você quase consegue ver o que está escrito, meira, que ela tem luz, que você consegue perceber o que tem do outro lado. Óbvio que Moshe não tem como ver Deus, obviamente, mas Moshe, nenhum profeta chegou perto disso. Por isso que a Torá tem outro nível, por isso que a Torá está diferenciada dos livros dos profetas. Os livros dos profetas, como vocês estão vendo aqui, tá? Tem, posso falar em hebraico? Já está escrito aí em português, eu vou falar em hebraico, tá? A gente divide esse livro de profetas em 2 partes. Uma das partes são os 4 primeiros livros. E a segunda parte são os 4 últimos. Os 4 primeiros, que são Yoshua, Shoftim, tá? Reis. Yoshua, Josué, Shoftim, que são juízes, Shmuel, Samuel, e Melachim, que são reis. Esses livros são chamados os primeiros profetas, não só pela época que a gente está querendo falar, e sim porque eles são uma narrativa, são livros de histórias, eles são mais agradáveis e fáceis de ler. Na verdade, por exemplo, o livro de Yoshua, ele é uma continuação do livro de Dvarim em relação à história, tá? Ele realmente continua da onde parou. Moshe morreu, agora Yoshua assumiu o reinado de Israel, ele vai botar o povo para entrar em Israel. Então, todos esses 4 livros têm muitas histórias, toda a história do povo judeu que veio até a construção do primeiro Beit HaMikdash e muito mais, tá? Os outros 4 profetas que você está vendo aqui, eu vou ler eles aqui, Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel, e está me faltando um, Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel e Hoshea. Então, esses profetas, a profecia deles é totalmente diferente. Se você lê, muitos de vocês com certeza já leram, vocês viram que é muito menos história, são muito mais ensinamentos, críticas. Agora, eu falei, se essas críticas a gente está lendo hoje, tá? É porque elas são relevantes ainda. Quer dizer que aqueles erros podem ser que ainda estão sendo feitos, e aquilo que a gente está fazendo bem, tá? Aquilo que eles fizeram bem, a gente também aprende esse potencial que a gente tem. Então a gente aprendeu, a gente tem a Torá, depois disso a gente tem os profetas, e esses profetas são os únicos que a profecia deles é para todas as gerações. Os outros profetas que existiram, eles profetizaram para um grupo de pessoas, eles profetizaram somente para aquela época, tá? Então por isso que a gente não tem acesso, porque não tem por que ter acesso à profecia dessas pessoas, mas claramente que existiram outros profetas, tá ótimo. E finalmente, a gente tem 11 escrituras,
Tá? Então agora qual a diferença entre as escrituras e os profetas? Então a gente já entendeu que os profetas já não estão no nível da Torá, tá? E as escrituras, que são chamados de Ktuvim, olha só, quem vocês acham que aí é o rei David, é o rei Salomão? Vocês podem decidir, depois vocês fazem uma enquete aí, a enquete do contraste. Quem está na foto? Depois você pega o Yaakov, ele vai falar para vocês, tá? Agora, qual a diferença? Tem uma diferença essencial muito importante de entender, que as escrituras, os Ktuvim, eles estão um nível abaixo da profecia. Eles estão num nível de inspiração divina. Em hebraico isso se chama Ruach HaKodesh, tá? Então são 11 livros. Só antes até de falar mais alguns exemplos que eu quero contar para vocês, só para fazer a conta, então a gente tem 5 da Torá, 8 dos profetas, 11 escrituras, que somam 24 livros. Ou seja, a Torá escrita, antes mesmo de eu entrar em alguns dos livros dos Ktuvim, elas são 24 livros. Não existe mais nenhum livro sagrado que faz parte da Torá escrita, ou seja, todos os outros livros que vocês conhecem, todos os outros não são parte da Torá escrita, tá? A gente tem livros da época dos livros que você está vendo aqui, tá? A gente tem, vou dar um exemplo para vocês, um livro chamado Ben Sira. Tá? O Talmud algumas vezes fala sobre esse livro. Vou dar outro nome, Sefer HaMaccabim, o livro dos Macabeus. São livros da mesma época, não entram na Torá escrita. Tá? Tem os seus motivos, cada um tem o seu motivo, a gente não vai entrar nisso. Agora, as escrituras, como a gente falou, são livros sagrados, mas num nível um pouquinho abaixo. Por quê? Porque não chega ao nível da profecia. Aí você pergunta, Rabino, não estou entendendo. Eu entendi a diferença que Moshe foi o maior dos profetas, a comunicação com ele, com Deus, tinha um vidro separando eles. Tá bom. Agora, então essa é a diferença da Torá para os profetas. Mas o que é inspiração divina? Então, antes disso, tem uma pergunta, a pergunta do nosso querido Eleandro. Vamos lá. Não existe mais profetas por não haver mais o templo. Não existem mais profetas, você tem razão, porém, não porque não existe o templo, tá? É uma queda de gerações. Na verdade, vou contar então para você, já que você fez uma pergunta tão boa, eu vou contar para vocês um segredo, tá? Diz o Talmud no Tratado de Sanedrim que a gente hoje em dia, talvez alguns de vocês conheçam melhor do que eu, tá? Mas nas épocas antigas existia um Yetzer Hará, um mau instinto de fazer idolatria muito, muito grande, maior do que a vontade dos pecados sexuais hoje em dia. A gente não entende isso. A gente não entende isso. Quer dizer que uma pessoa, ela via uma estátua, ela via um tipo de Deus, ela perdia a cabeça. Seja homem, seja mulher. Tá? Muitos dos pecados que a gente vê nos livros dos profetas, tá? Que a gente fala, mas como é que pode ser que eles pecaram? Como é que eles fizeram tamanha besteira? A resposta é que era diferente de hoje. Hoje a gente pode ver uma estátua, a gente fala, qual é? Isso aqui não faz nada, isso aqui, então a gente não faz nada com a gente, não move nada, como a estátua que não se move. E, por que foi isso? Conta o Talmud que os nossos sábios falaram, está tão forte, está tão difícil, Deus, anula, por favor, o mau instinto da idolatria. Então Deus aceitou, e para manter o livre-arbítrio ele tirou a profecia do mundo. Então saiu uma coisa ruim e saiu uma coisa boa. E aí continuou empatado o livre-arbítrio, tá? Porque se continuassem os profetas sem a idolatria, então o mundo ia estar desequilibrado, e Deus quer criar um mundo 50-50, metade entre a nossa vontade de fazer o bem e de fazer o mal. Deixa eu ver a próxima pergunta. Quem ou quando foi composto o Canon do Tanakh? Mi kava et Tanakh?
Tá bom, ainda agora entendi. Quem decidiu quais são os livros que entram ou não entram? Muito boa pergunta. Isso aparece no Talmud, no Tratado de Baba Batra. Tá? A gente hoje vai, talvez a gente chegue até para explicar o que é essa parte, o que é cada uma dessas partes, mas os nossos sábios, antes ainda da época da Mishnah, tá? Os sábios da grande assembleia, tá? Que se chamam Anshei Knesset Agdolá, eles tinham um nível espiritual para dizer até que ponto os livros foram escritos com inspiração divina, que eles possuem essa santidade, tá? Então, nessa época foi decidido, quais são os livros que entram. A pergunta foi excelente. Eu adoro as suas perguntas. É impressionante. Uma mais inteligente do que a outra, tá? Então, aí vem mais pergunta. Acabou. Só rápido falar que o pessoal abusa. Vamos lá. Bilam era profeta? Do lado negativo, Saulo, ótima. Chega, todo mundo faz boa pergunta, tá? Não, mas realmente muito boa pergunta. Essa é uma belíssima discussão, Saulo, entre dois dos maiores exegetas judaicos, o Rashi, famoso Rabi Shlomo Yitzhaki, e o Nachmanides, Rambam, não Maimônides, o Nachmanides. O Rashi fala que ele era profeta e que Deus deu a profecia para ele e ele utilizou de forma totalmente negativa, destrutiva. Já o Nachmanides diz que não pode ser, porque para ser profeta você obrigatoriamente tem que ter um nível elevado, espiritual muito elevado. Então ele fala que Bilam chegou aonde chegou utilizando o que a gente chama de magia negra, tá? Então é uma pergunta. Eu quero rapidamente passar com vocês os livros das escrituras, rapidamente, tá bom? Porque eu quero falar algumas palavrinhas, tá? Tem alguns que a gente já comentou nos nossos vídeos do YouTube, você pode dar uma olhadinha lá, mas para mim é importante rapidamente passar alguns deles, tá bom? Então vamos lá, tá? Primeiro livro que a gente tem aqui é o livro de Salmos, tá? Muito famoso, o famoso Teilim, que isso aqui eu sim quero que você veja lá no YouTube, eu lá explico, 10 pessoas compuseram o Teilim, a maioria foi o rei David, e eles têm um poder muito forte. Presta atenção, por favor. O Teilim é um livro que você pode e deve estudá-lo. Muitas pessoas transformaram ele num livro de orações. Está certo? Metade. Ele é também para ser usado como livro de orações, porque a Kabbalah diz coisas espetaculares sobre ele. Então nós lemos Teilim. Eu todo dia leio Salmos. Existe uma divisão de Salmos pelo mês, para todo mês você terminar todo o livro de Salmos, eu faço ela, além do Salmo da minha idade, tá? O da minha sogra eu não faço, estou brincando, tá? Mas agora falando sério, então o Salmo, mas por outro lado a gente esquece que é um livro cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Não é para ser o seu lado livro do Harry Potter de fazer mágicas. Então é um livro de estudo e também é um livro com muitos poderes de oração, de reza. Beleza. Agora a gente tem um livro a gente aqui nas escrituras a gente tem alguns livros do rei Salomão. Um deles é o livro de Provérbios, que é um livro mega profundo, tá? Cada frase lá tem um significado muito profundo. Não é à toa que eu estou trazendo isso para você, porque eu quero que vocês saibam que aqui tem um conteúdo espetacular para estudar, tá? Por isso que eu estou até passando cada um. Esse livro existe em português. É um pouco complicado tentar somente entender a parte literal. Tem muita coisa por trás. Dá para fazer uma aula inteira. Eu cheguei a dar aula na Yeshiva sobre esse livro e muitas vezes os alunos não conseguiam entender de tão profundo que é. Tá? Depois a gente tem o famoso livro de Jó, Iov. Iov é aquela história daquele homem que era tão tzadik, tão justo, e começa a dar tudo errado na vida dele, começa a vir o Satan. Esse livro, ele é um livro, o hebraico dele é dificílimo, só para vocês saberem, e ele é um livro que trata de por que acontecem coisas más a pessoas tão boas. Tá? Ele é um livro espetacular. O que a gente não sabe exatamente é quando viveu Jó. Iov. Não sabemos exatamente, tá? Depois disso a gente tem o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, que Rabi Akiva chamava esse livro, sabe como? De Sagrado dos Sagrados.
tá? Ou seja, ele também tem inúmeros conhecimentos cabalísticos, tá? A gente tem o famoso livro de Ruth. Muitos de vocês me falam: Rabino, eu gosto tanto do judaísmo, Rabino, eu quero me converter. O livro de Ruth, ele conta sobre a história de Ruth, tá? Em português a gente chama de Ruth, mas sai totalmente diferente, é Ruth, tá? Ruth, ela se converteu e ela é a bisavó do rei Davi. Dela sai o Mashiach, de uma mulher que se converteu com tanta pureza, sai a descendência do Mashiach. Fantástico. Tá? A gente tem um livro de Eirá, que é o livro de lamúrias, de lamentações. É o livro que a gente fala, conta a história da destruição do Beit HaMikdash. A gente tem o livro de Coelet, mais um dos livros do rei Salomão, e ele tem, ele como o livro de Provérbios, cada versículo é um show espetacular. A gente tem o livro de Esther, que é o livro que conta a história do povo judeu na época entre o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, entre o primeiro e o segundo templo. É super interessante a história de Daniel, que muita gente conhece pela história de Daniel na cova dos leões. A gente tem aqui o livro de Neemias, que tem Ezra e Nehemiah, tá? Os dois, desculpa, eu não falei os dois. Ezra e Nehemiah, que é a história do povo de Israel voltando para construir o segundo Beit HaMikdash. E aqui a gente tem um livro de Divrei Hayamim, que é chamado de Crônicas. Esse é um livro um pouquinhozinho mais técnico. Então, o que a gente fez até aqui? A gente falou sobre basicamente, tá? Rapidamente, só para ficar bem na cabeça, bem didático, bem claro, a gente falou sobre a Torá escrita. A gente explicou, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai. Muita gente pensa: Rabino, eu acredito só nos 10 mandamentos, mas não é verdade. Deus deu, mesmo os 10 mandamentos, não dá para entendê-los sem a Torá oral. Tá? E quem criou o mundo? Então tudo isso Deus transmitiu a Moshe. Tá? Seja na Torá escrita, seja na Torá oral. A gente explicou o que Moshe recebeu da Torá escrita até lá, e a Torá oral a gente já vai chegar. E com relação à Torá escrita, o que a gente fez agora foi algo super importante. A gente entendeu a diferença entre Torá, profetas e escrituras. E a gente explicou a diferença entre os primeiros profetas, os segundos profetas, os primeiros e os últimos, os 4 primeiros e os 4 últimos. E, finalmente, a gente explicou um pouquinho sobre os livros das Escrituras, que foram escritos sob inspiração divina. Me faltou uma coisinha rápida que eu quero fazer. Tá? O que eu quero falar para você é que a diferença... Existem várias formas que Deus se comunica com grandes tzadikim, com grandes justos. Quando eu falo no masculino, eu quero deixar claro: são justos e justas, tá? Tzadikim e tzadikot, tá? Aqui não faz diferença homem ou mulher, depende do nível espiritual da pessoa, tá? Dependendo da geração ou da pessoa, pode ser que ela tenha um conhecimento, ela consegue captar uma mensagem de Deus. Quanto mais próxima a pessoa está de Deus, mais clara é a mensagem. Então, por isso que a mensagem de Moshe é a mais clara. Depois vem a dos profetas. A inspiração divina, a pessoa não está ouvindo a voz de Deus, mas vem algo para ela, dentro da mente dela, como se fosse um insight, como se fosse uma ideia que é claro que não é dela, é claro para ela que não é dela, que simplesmente veio de Deus. Tá? Então, um pouquinho, para mim foi importante explicar isso que eu tinha esquecido, a diferença entre as escrituras, os Ketuvim, e os profetas, ou seja, um nível inferior em relação à profecia, tá? A comunicação que Deus faz com essas pessoas. Vamos ver essa próxima ronda do Elias. Os profetas e as escrituras, tá? Foram escritos a próprio punho pelos profetas? Sim. Sim, exatamente sim. Mais uma vez eu vou te falar, a fonte que está escrito isso é o Tratado de Baba Batra, o Talmud é que traz isso. O Talmud traz a lista, eu não trouxe dessa vez, eu posso trazer isso para vocês, ou a gente pode mandar depois num PDF, quem escreveu cada um dos livros. Tá? Cada um desses livros, quem escreveu cada um deles, de todos os livros aqui que a gente falou, tá? O Talmud traz isso no Tratado de Baba Batra. Beleza. Então, a gente terminou aqui de forma bem didática, ao mesmo tempo de uma forma bem clara e explicando de uma forma mais profunda a Torá escrita. Agora vamos para a Torá oral, tá? Vamos dar uma olhada na Torá oral.
Só de ter falado que tudo aquilo que não entrou, tudo aquilo que não são os 24 livros, tá? É Torá oral. Então só disso você já entende que a Torá oral ela é muito maior do que a Torá escrita. Tá? Muito, mas infinitamente maior. Se eu pegasse só o Talmud, eu já dava uma goleada enorme. Tá? Mas hoje, então, a gente vai tratar aqui, olha só, aqui vocês estão vendo as tábuas da lei, que é do Har Sinai, e a gente falou aqui em cima da Torá, profetas e escrituras. Agora a gente vai tratar rapidamente com vocês de alguns dos primeiros conhecimentos da Torá oral. O primeiro que a gente tem aqui é o Zohar. Tá? O Zohar, a gente sabe que é um compilamento de ensinamentos místicos, um nível muito profundo da mística, tá? E aqui, pessoal, é tão importante entender isso. Eu sei que eu já falei, mas é tão importante que isso aqui fique super claro, porque às vezes eu recebo um monte de perguntas de pessoas da internet, mas de vocês também. Então eu quero deixar bem claro. Pessoal, tem muita besteira que se fala em nome, eu nem sei de quem, algumas vezes é em nome de Deus, infelizmente, mas tem um monte de teorias, um monte de coisas que se fala mirabolantes, que não tem fonte. Quando a gente fala da parte mística, mesmo se você olhar na academia as minhas aulas de Kabbalah, tudo escrito, tudo a gente sabe de onde veio, quem foi o sábio que falou, como ele recebeu, tá? Então o Zohar é parte, lembra quando eu falei para você que Moshe recebeu a parte da Torá oral? Eu falei para você que a Torá oral, ele recebeu as leis, tá? Todas as 613 leis da Torá, com todas as explicações, mas ele também recebeu todo o conhecimento místico. Esse conhecimento místico, ele é algo gigantesco. Eu acho que numa das aulas, há muito tempo atrás, acho que o Rabino Davi trouxe isso, um dos sábios, tá, da época da Mishnah, Rabban Yochanan ben Zakkai, o Talmud pergunta o que ele sabia. E o Talmud conta que Rabban Yochanan ben Zakkai, agora pensa, a gente está na época da Mishnah, ou seja, é muito posterior, a gente ainda nem nessa aula a gente está chegando nela. Tá? Está escrito que ele sabia a linguagem dos demônios. Ele sabia a linguagem das tamareiras. E eu, antes de ler esse trecho do Talmud, verdade, agora eu já estudei ele algumas vezes, eu nem sabia que tamareira tinha linguagem. Eu nem sabia que os anjos, sei lá, que língua falam os demônios. Tá? Ou seja, lá está escrito que um monte de conhecimentos que são chamados os parábolas sobre os lavadores de roupa. A gente nem sabe o que é isso, tá? A gente na academia você tem um PDF com isso, com essa passagem talmúdica, vale a pena dar uma olhada. Então, quando a gente fala do conhecimento da Kabbalah, by the way, lá está escrito que ele sabia Maaseh Merkavah, que literalmente é a profecia que o profeta Ezequiel recebeu, tá? E que ela está escrito que é isso que a gente leu o texto, é um dos conhecimentos mais profundos que existem no mundo, tá? Com mais segredos, que está escrito que hoje em dia uma pessoa saber todos os segredos que tem lá, a gente já não tem. Tá? Mas são segredos que falam sobre a criação do mundo. Se a gente já fica maravilhado quando a gente fala de Or Ein Sof, a luz infinita, quando a gente fala do Tzimtzum, né, da contração nas aulas passadas, quando a gente fala da Sfirot, quando a gente fala do Kav, etc, isso ainda não é a ponta do iceberg. Tá? Então, uma das coisas que Moshe recebeu foi todo esse conhecimento místico, de todo o mundo espiritual, que a gente conhece uma parte hoje, parte não. A gente aqui botou como Zohar, óbvio que não é que o Zohar é uma das primeiras compilações escritas da Torá oral. Tá? A gente atribui a maior parte do Zohar, a maior parte, a Rabi Shimon Bar Yochai, mais uma vez um sábio da época da Mishnah, tá? Ele era chamado de aluno amigo de Rabi Akiva, tá?
a nível de Kabbalah chegou a esse nível tão grande. Então lá está compilado muito dos ensinamentos místicos, mas eu também já falei que não é só lá, no Talmud, tá? E quem viu minha live ontem à noite, vê que o Talmud tem segredos de Kabbalah e segredos, tem partes do Talmud que quando eu estudo, tá? Eu falo, meu Deus, o que você quer de mim? Tem partes como a de ontem que a gente consegue pegar algumas coisas, tem partes que você fala, você tem que pegar comentaristas super profundos para conseguir entender alguma coisa. E aqui vem uma outra coisa super interessante, que é o Midrash. Tá? Aqui o Midrash, ele é um dos conhecimentos, a gente sabe, tá? A gente também viu isso no mal do Rabino David, que Esrima. Ok. O Midrash, a gente sabe que a Torá tem 4 níveis de entendimento. Na verdade, tem o entendimento literal, tem o entendimento do Remes, que são as dicas que a Torá tem, ou seja, é mais do que literal, tem algumas mensagens por detrás, só que tem mensagens ainda mais profundas, que é o Midrash. E outras que estão totalmente baseadas na Kabbalah, tá? Que é o Sod, que é o segredo, que de novo é a parte mística da Torá. Tá? Alguns dos nossos sábios, até o dia de hoje, tá? Existem sábios cabalísticos que até o dia de hoje eles nos mostram a explicação cabalista de textos. Um dos textos eu posso falar para vocês, a gente falou agora sobre o livro de Ruth, na Ruth, que ela se converteu e toda a história dela, que é uma história maravilhosa, muito linda, muito emocionante. Então eu quero falar para vocês que o famoso sábio Arizal, tá? Rav Yitzhak Luria, ele tem um comentário que é um comentário espetacular, que é o comentário do livro de Ruth somente de acordo com a Kabbalah. Aí você começa a ver como ele aprende, por que está escrito aquele termo no livro. Você entende a inspiração divina até. E você vê quantos segredos que se não fosse ele você nunca ia saber. É um show, tá? Na verdade, tudo isso a gente foi recebendo, tá? Parte da Torá oral, tá? Parte do desenvolvimento também da Torá oral. Então aqui a gente trouxe 3 tipos de Midrash. Tem o Midrash Rabbah, que ele é o mais famoso de todos, tá? O Midrash Rabbah, Rabbah quer dizer grande, o grande Midrash, tá? Esse Midrash, ele aparece em quase todos os livros da Torá escrita, tá? Então ele tem ensinamentos espetaculares. Muitas das vezes, às vezes tem uma parte da Torá que não ficou clara, que a gente não sabe, mas por que ele fez assim e por que ele fez assado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Esaú, tá? Ele queria receber a bênção do pai dele, não é verdade? Está escrito que ele tinha uma roupa na casa dele. Não é verdade? Todo mundo sabe que ele tinha uma roupa na casa dele e ele deixou essa roupa com a mãe dele. Tá? É interessante, não está escrito, ele está escrito que ele tinha um monte de esposa. Por que ele não deixa com a esposa? Para começar, vem o Midrash fala, porque ele não confiava nelas. Ele sabia que elas eram todas idólatras, eram mulheres más. Ele deve ter escolhido elas porque elas eram importantes, porque eram lindas, não sei o que, tá? Mas ele não confiava nelas para botar uma roupa. Mas qual é o problema de deixar uma roupa? Ele só tem uma. Aquela roupa era especial. Diz o Midrash que aquela era a roupa que Adão recebeu de Deus. É a roupa que saiu do Gan, do jardim do Éden. Não do Éden, mas do jardim do Éden. Por isso, olha só que coisa interessante, por isso que quando Yaakov entra no lugar de Esav, no lugar de Esaú, para receber a bênção, o que fala Yitzhak? Ele fala Vayarach etreiach begadav. Você fala, Rabino, valeu. O que está escrito? Que ele sentiu o cheiro da roupa. Ele usava homo. Qual o sabão? Vem o Midrash e ele te fala, ele sentiu o cheiro do paraíso, o cheiro do jardim do Éden. Tá? Então, senão realmente você fala, calma aí, que ele sentiu? O cheiro, a roupa estava com... O que
que é isso? Estava com cheiro bom, estava com cheiro ruim? O que era isso? Vem o Midrash e ele te conta toda essa história. E essa história, então o Midrash também está te contando para falar, calma aí, que história? Então qual a história da roupa? O Midrash conta de quem essa roupa, ela foi passada de quem a quem, por que passou na mão de pessoas que não eram boas, o que já essa roupa já causou no mundo, tá? Tem um monte de ensinamentos sobre essa roupa, por exemplo. Então vem o Midrash, ele te conta isso. Tem aqui, então a gente falou o Midrash Rabbah, que é o mais famoso, tem o Midrash Tanhuma, que ele é fascinante, e a gente tem também o Yalkut Shimoni, que tem muitos segredos, até de coisas dos últimos dias e assim por diante, tá? O Midrash já é uma das fontes mais antigas que a gente tem compiladas da Torá oral. Aqui eu quero deixar alguma coisa clara para vocês. Pessoal, até a Torá oral era transmitida oralmente, tá? Quando os sábios começaram a perceber, às vezes, que eles iam esquecer alguma coisa, então eles sabe o que eles faziam? O Talmud canta isso, que eles escreviam o que se chama Megillat Starim. O que é Megillat Starim? São livros ocultos. O que quer dizer isso? Não ocultos de Kabbalah. Eles escreviam alguns ensinamentos que eles tinham medo de perder, de esquecer, e eles escondiam porque tinha que ser transmitido oralmente. Mas, quando a gente percebeu que ia se perder muita coisa, conhecimentos básicos da Torá, então agora veio a próxima etapa. Então, a gente falou do Zohar como parte da Torá, Zohar como parte da Torá, da parte mística da Torá. A gente trouxe os Midrashim, que também eram transmitidos. Agora a gente vai chegar também a outras partes da Torá que começam a ser reescritas. E aqui tem uma problemática. Qual a problemática? Que a Torá diz que era proibido escrever essa parte oral. Então como é que pode ser que eles escreveram? Você falou, mas você já respondeu. Mas calma aí, eu respondi pela metade. Então vamos explicar a pergunta e a resposta. Por um lado está escrito que é proibido. Por outro lado a gente vê que os sábios escreveram. Então a resposta para isso é que existe um passuco, um versículo no Teilim, que está escrito que tem vezes que Deus permite a sábios muito grandes tomarem decisões que aparentemente são contra a Torá, para defender a Torá. Vou te dar um exemplo. Um exemplo é o que a gente acabou de falar. Então, um exemplo é esse. É a compilação por escrito da Torá oral. Era proibido escrever a Torá oral e ela começou a ser compilada. É importante você saber que não foi tudo de uma vez, tá? Como a gente já vai ver. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Se você estudou um pouquinho, tá, os livros dos profetas, tem o famoso duelo espiritual entre Eliyahu Hanavi, Eliyahu o profeta, e aqueles idólatras que faziam a idolatria do Baal, tá? E o povo de Israel estava com um problema naquela época. Qual o problema? Que eles às vezes trabalhavam a Deus, às vezes eles faziam a idolatria. E Eliyahu Hanavi, Eliyahu o profeta, falou, mas que história é essa? Vocês ficam pulando dos dois lados do muro, vocês não podem fazer isso. E acabou que eles fizeram um duelo. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes porque não é nosso tema, mas só quero falar que Eliyahu, ele fez um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Naquela época não podia. Então como é que ele fez isso? Então isso vem dessa explicação, que existem sábios muito grandes que têm a permissão para defender a Torá, para mostrar a fé da Torá, para que não se perca a Torá, fazer, entre aspas, proibições, tá? Então essa daqui foi uma delas. Então a gente chegou, agora a gente começou a explicar, então que a Torá oral, ela começou a ser escrita. Então a gente começou trazendo, como você está vendo aí, muito bem feito, mais uma vez a nossa equipe espetacular, pessoal, espetacular, tá? E daqui a pouco a gente começa a me tacar ovo e tomate, porque eu fico elogiando eles, mas é verdade. Então vamos lá. Então a gente aqui trouxe o Zohar, trouxe o Midrash. Eu só enfatizei e eu quero enfatizar mais uma vez. O Zohar não é todo conhecimento místico. Existem outras fontes místicas. Muitos de vocês têm o Sefer HaYetzirah, o livro da criação. É um livro muito místico, que ele não é do Zohar, na verdade. Ou os conhecimentos que eu falei que estão no Talmud, tá? Beleza. Agora a gente chega à Mishnah.
Tá? A Mishnah foi compilada por um sábio gigante chamado Rabi Yehuda Hanassi. Rabino Yehuda, o presidente. Tá? Ele vem da casa dos presidentes de Israel da época, que na verdade aqui o presidente, ele não era rei porque ele não tinha todo o poder, por exemplo, que tinha Moshe, porém, tá? Ele era o equivalente a isso, tá? E Rabi Yehuda Hanassi, na época dele, ele já tinha percebido que se ele não trouxer um resumo da Torá oral, e eu estou falando aqui da parte especialmente das leis, porque da parte de Midrash, da parte mística, a gente já viu aqui em cima que então já estava sendo feito também, os conhecimentos básicos de leis judaicas podem ser perdidos. Então o que ele fez? Ele compilou o que a gente chama de Mishnah. Tá? A Mishnah, ela contém de uma forma zipada, tá comprimida, muito comprimida, ela contém todos, vamos chamar os principais temas e títulos da Torá oral. Cada um deles. Ele dividiu isso em 6 partes, ou seja, não só que ele pegou todo o conhecimento, a gente vai ter que explicar um pouquinho melhor como é que ele fez isso. Então, ele dividiu em 6 temas, tá? Ele dividiu a Torá em 6 temas grandes. Depois, em cada um desses temas, ele dividiu em subtemas. Para a gente não ter que fazer isso tão rápido, eu poder dar exemplos e fazer isso de uma forma didática e boa, eu vou deixar isso para a semana que vem. Aqui nisso que você está vendo, nessa apresentação, você já pode ver o nome dessas 6 partes, mas na próxima aula eu vou querer te mostrar cada uma dessas partes, o que ela contém, eu vou te mostrar os tratados, eu vou explicar parte por parte, porque agora o que eu quero chegar com você é que você conheça, tá, os principais livros da Torá oral, e até mesmo isso alguma hora vai ajudar a gente no nosso estudo, o que estudar, o que já vale a pena, tá? Então a gente está vendo de uma forma bem clara como foi feita a transmissão da Torá e como ela foi se desenvolvendo aqui. Tem que tomar cuidado, não é que a gente está trazendo conhecimentos meus, não, tá? Simplesmente qual a necessidade agora de escrever aquilo que antes era trazido oralmente, tá? Eu espero que isso aqui ficou claro. A gente parou aqui na Mishnah, a gente na aula que vem vai ter que falar sobre a Mishnah, sobre a Gemara e ainda mais e mais. Isso aqui eu vou falar para quem quer entender o judaísmo e ele não entende tudo isso que a gente começou a falar nessa aula, fica faltando uma lacuna muito grande. Isso aqui, até em termos metodológicos, é uma aula super importante.